Fala galera, boa tarde, tudo bem? Prazer para quem não me conhece, meu nome é Sérgio dos Anjos. Recebi um convite que eu estou honrado aqui do Centro de Estudo da Paraíba para que eu fizesse uma análise bem rápida. Eu vou tentar fazer análise rápida porque eu falo demais sobre o impacto do coronavírus no Código Penal, qual tipo penal se amolda ao descumprimento das normas de isolamento ou de quarentena. E é isso, tá bom? Vou trazer para vocês uma análise técnica, jurídica, totalmente apartidária ou política, perfeito? Espero que vocês compreendam. Se ficar qualquer dúvida depois pode chamar. E é isso, vamos direto ao ponto. E eu gostaria de dizer para vocês que descumprimento de normas devido ao Covid e ao vírus, hoje já está bem claro para todo mundo que está enquadrado até por portaria no 268 e 330 do Código Penal. 330 é o crime de desobediência, então a autoridade pública fez uma determinação, você descumpriu, 330. 268 nós temos uma complexidade ainda maior ao porquê nós chegamos nesse tipo penal e não em outros. Então quero trazer alguns principais e dizer por que esse não se aplica, porque o 268 se aplica. E indo direto ao ponto, alguns que nós tínhamos iminência. 131, então, perigo de contágio de moléstia grave. Gente, esse crime, ele requer duas coisas. Moléstia grave. Coronavírus é uma moléstia grave? Nós sabemos que ele é gravíssimo, obviamente, porém ele está sendo muito estudado. Moléstia grave, normalmente a jurisprudência entende como doenças que não têm cura. AIDS, por exemplo, seria uma moléstia grave. Coronavírus, ele tem cura? Nós não sabemos. Então, como ele é tão recente, ele está sendo estudado, ele não tem como preencher ainda esse requisito. E o segundo e principal ainda desse tipo penal é o dolo. Então, eu tenho que transmitir, eu quero transmitir isso com um fim. Então, eu tenho um fim de transmitir o vírus, não foi sem querer, então eu não peguei na mão de alguém sem querer e transmiti, eu espirrei e transmiti, eu peguei em algum objeto, a pessoa pegou e transmitiu. Não, eu tinha um fim, é como se eu tivesse pego uma seringa do meu sangue enfiada em alguém, isso daí seria mais ou menos nessa linha, né? E o segundo que muita gente discutiu também, que já passou, graças a Deus, é causar epidemia, propagação, esse é o 267, é um tipo penal muito grande, de 10 a 15 anos. E causar epidemia não é você repassar a epidemia que está em você para alguém, é você criar. Então tente imaginar um brasileiro no laboratório que criou o vírus e repassou isso para alguém, entendeu? Então seria algo dessa forma, obviamente comprovado, e seria este tipo penal, o que não é o caso. O que é o caso é o 268, gente. Então, 268, eu não quero ler o dispositivo, que fica até chato, mas basicamente regras de prevenção ou contágio de doença transmissível. Então, quem descumpre essas regras cai no 268. De 1 mês a 1 ano, um tipo penal pequenininho, assim como o 330, de 15 dias a 6 meses. Nós não estamos falando de restritivas de liberdade, tá bom? Mas de penas restritivas de direito, então de multa, coisas nesse sentido. Perfeito? Quando a gente quiser falar de penalidade. E aí a gente começa a pensar, tá, doutor, o 268, regras de prevenção, mas que regras são essas? Gente, técnica legislativa básica, nós estamos falando de um tipo penal chamado de em branco. É uma carta branca, eu costumo falar isso, é como a lei de drogas, né? A gente não traz ali taxativo as drogas, nós temos que fazer laudos para verificar que tipo de droga é aquela. E isso daqui também é uma lei com tipo penal em branco. Então nós temos que trazer as regras. Quais são as regras? Ele sozinho não tem regra nenhuma. Então nós temos que ter as regras determinadas em lei. E a lei que trouxe pelo governo federal para subsidiar isso, eu fiz um resuminho básico aqui, porque nós temos agora uma cascata de normas, é a Lei 13.979. Essa lei, ela dita várias regras, não é só uma. Então ela traz regras de isolamento, ela traz regras de quarentena. Ela é a lei que dá o suporte ao 268. Mas ali eles não foram ali extrínsecos, trazendo que o tipo penal, em caso de descumprimento, seria o 268 ou 330. Mas ela trouxe todas essas normas. Depois, gente, para subsidiar essa mesma lei, o Ministério da Saúde, ele foi lá e editou uma portaria 356, isso aconteceu no dia 11 de março. Então ele diz que
Para haver quarentena, isolamento, uma série de situações assim, nós precisamos de ato administrativo, de autoridade pública ou de médico, tá bom? E já eu vou dizer para vocês que existe a diferença sim, de autoridade pública ou de médico, de isolamento ou de quarentena. Mas por fim, para subsidiar essa mesma lei, ainda para não restar dúvida, veio uma portaria interministerial, número 5, isso já veio no dia 17 de março, falando: quem desobedecer às normas, que agora estão mais claras, não totalmente claras, aí adentra no 268, no 330 do Código Penal. Entendeu, gente? E aqui eu quero trazer a diferença para vocês bem claro de todas essas portarias, o que ela trouxe, quais as diferenças, de que isolamento e quarentena, às vezes vendo tantas notícias em mídia, a gente pensa que é a mesma coisa, tá? Isolamento serve para pessoas que têm o Covid. Isso não é feito por nenhuma autoridade. Isso é feito por um médico. É essa natureza de autoridade. Então, eu, Sérgio dos Anjos, aqui em Brasília, me senti mal, senti os sintomas e fui a um posto de saúde, o médico que tem autoridade para me isolar. Aí, se eu descumprir, nós podemos usar força de polícia, devido à lei e essas portarias que autorizaram isso, que foi editadas pelo próprio ministro Sérgio Moro, presidente, nós estamos falando de Bolsonaro. Quarentena, nós não estamos falando, obviamente, de quem tem o Covid, mas de quem tem a suspeita. Isso não precisa ser feito por prescrição médica, mas por uma autoridade, perfeito? Tanto, gente, que na própria quarentena nós temos agora em vários estados e municípios essa determinação via decreto. Não vou entrar aqui no mérito constitucional desses decretos para vocês, porque nós sabemos que o direito de ir e vir é um direito constitucional. E isso só pode ser violado via lei. Decreto não tem essa natureza. Porém, muitos doutrinadores estão falando da inconstitucionalidade dessas normas. Assim como o subsídio e o fundamento para 268 também. Mas eu não quero adentrar nesses méritos, vamos tratar aqui superficialmente do que a gente vem falando. Perfeito? Nós temos outros dispositivos, 131, praticar moléstia grave, 267, causa epidemia, 132, expor vida ou a saúde de outrem, até 129, lesão corporal. A maioria desses crimes requer dolo, pode ser que a gente daqui para frente enxergue essas possibilidades, tá bom? Mas por hora nós estamos se depreendendo ao 268 e ao 330, tá bom? Tem algumas informações aqui que eu gostaria de deixar para vocês de cunho de análise própria, em fase de consideração final mesmo. Vocês notem que, diferente da maioria de todos os países desenvolvidos, europeus, por exemplo, eles já possuem uma lei de prevenção e enfrentamento a essas doenças. O Brasil não tinha. Então, o que a gente tem aqui? Uma lacuna legislativa ou uma lacuna de direito, da forma que vocês preferirem. Nós utilizamos um tipo penal de carta em branco para se encaixar à realidade que nós estamos vivendo, infelizmente. Só que ela não está clara ali dizendo sobre propriamente o que nós vivemos. O direito existe para isso, para se adequar, para enfrentar e regulamentar o que a sociedade está vivendo. E nós vamos enxergar a partir de agora uma mudança não só na nossa cultura, nós vamos observar uma mudança legislativa. E mais que isso, nós vamos notar uma mudança jurisprudencial, porque a maioria dos conflitos que nós vamos ter a partir de agora, eu estou fugindo da área penal, mas em todas as áreas, ele não tem propriamente dito o que deveria ser feito o magistrado. E aí nós temos um problema, vamos supor, contratos trabalhistas que está em foco agora, eu vejo muitos amigos meus discutindo, nós vamos interromper, nós vamos suspender, o Bolsonaro quis suspender, alegando que ele iria pagar e voltou atrás. E o que a lei diz? Nós temos um dispositivo sim na CLT que fala sobre suspensão, mas será se é para esse tipo de caso específico ou nós estamos amoldando a realidade? Então nós vamos ter vários conflitos a partir de agora. Clientes empresariais,
Doutor, o que que eu vou fazer? Eu tenho um contrato com o poder público. Eu prossigo, eles vão pagar, eles não vão pagar, vai ficar suspenso. Agora, com tanto investimento que eles estão fazendo em saúde, entendeu? Então nós vamos ter litígios de contrato com particular, de pessoa física com pessoa física, pessoa jurídica com pessoa jurídica. E tudo isso o Poder Judiciário vai ter que se adequar. Jurisprudencialmente, inicialmente, depois Poder Legislativo e trazer normas para regulamentar todos os problemas que estão sendo criados devido a essas quarentenas determinadas estaduais ou municipais e isolamentos de muitas pessoas que estão isoladas, né? Mas essa é a realidade que nós estamos vivendo, por mais difícil que seja. Isso foi uma análise muito singela do que eu poderia fazer e trazer para vocês, porque me limitaram mais ou menos 10 minutos, eu já ultrapassei bastante. Se ficarem dúvidas, me chamem, meu Instagram é Sérgio dos Anjos, tá bom? Podem digitar lá no Google que vai aparecer. E o que precisarem, contem comigo. Um abraço, vamos com tudo.